Bom, agora eu queria trazer um pouco das bibliotecas nativas do sistema e como cada uma delas se comportam ali dentro. Hoje o sistema ele tem três bibliotecas nativas que já vêm previamente instaladas ali dentro e que elas são importantes para alguma funcionalidade específica do sistema. A primeira, eu acho que é a mais importante de todas, é essa biblioteca de validação, a Validator. E o que que ela faz, tá? Essa biblioteca, ela é responsável por validar todas as informações que chegam até o servidor. Então, tudo que chegar na API antes vai passar por essa biblioteca. E ela tem uma ação de limitar qualquer tipo de informação que não seja necessária. Então, se o cliente está ali tentando mandar alguma informação que não é esperada pelo back, ela acaba sendo retida no middle da requisição. Isso não chega até um controller e não chega em mais nenhum local, retornando ali um erro 400. Mas ela faz até um pouco mais que isso também. Então, aqui, por exemplo, se eu venho até a parte de testes aqui, deixa eu achar uma validação que tenha testes. Ah, deixa eu pegar uma store aqui que é mais fácil. Aqui eu tenho a utilização dessa validação. Essa funçãozinha aqui de validator, ela utiliza essa validator BR, a devbr/validator. E o que ela faz basicamente é fornecer uma estrutura de mock para os testes. Então eu consigo pegar o esquema dessa função e a partir daquele esquema do que a rota espera receber, eu consigo gerar alguns dados falsos. Então eu faço um faker aqui com aquele faker.js. Tá? Deixa eu só pegar aqui mais para baixo onde eu estou usando. Aqui, ó, nessa parte de gerar o mock. Ele aqui não está abrindo direto. Mas aqui dentro dos helpers do faker, ele usa o faker.js para gerar os dados fictícios. Então, essa biblioteca ela serve para todo o processo de dados. Além disso, ela também permite com que, se você tipou um dado, você garante que se ele chegou até ali, ele já está no formato específico que você precisa. Ou seja, algumas funções elas têm, por exemplo, uma função de string, você consegue transformar tudo em caixa alta ou tudo em minúsculo. E depois que ela sai desse processo de validação, você garante que essas informações já foram validadas e transformadas pelo middler de validação. Então você não precisa se preocupar. Além disso, existem também várias formas de trabalhar com as partes customizadas. Eu já mostrei algumas vezes também, mas aqui você tem uma propriedade custom e essa propriedade ela vem aqui do Z do Zud. E aí você pode criar uma validação aqui dentro, e você pode criar a sua propriedade específica, né? Você pode criar o seu próprio esquema aqui. É lógico que você não vai passar o método nesse caso, né? Aqui eu estou passando só como demonstração, mas você pode criar uma validação customizada. Existem algumas coisas aqui que vão acontecer quando você cria uma customizada, dependendo da complexidade que você adiciona. Pode ser, tá, que o teste que foi gerado não consiga identificar. Ele não consiga identificar para fazer um teste autogerado ali. E aí você precisa alterar manualmente alguma questão do teste, criar um objeto fake ali na mão, se for o caso, mas isso pode acontecer, tá? Bom, essa é uma das bibliotecas aqui que nós temos de forma nativa e é a mais importante de todas, porque ela está em praticamente todo o sistema. A ideia é que a gente possa cada vez mais trazer mais validações para essa biblioteca, alimentar ela cada vez mais com informações para que a gente não precise criar nada customizado, com exceção das coisas que realmente são muito específicas de um projeto. Tá? Às vezes você vai ter um endpoint ali que você pega algo que só vai ser usado ali. Então não tem necessidade da gente criar dentro da biblioteca. Um outro ponto também que aí eu acho que a gente não consegue contornar tanto as partes customizadas da biblioteca, mas é quando você tem uma criação dentro de um array, por exemplo. Você tem um array de objetos ou você tem um objeto de objetos. Quando você tem algo mais complexo que espera ser recebido na requisição, provavelmente o sistema todo de forma nativa não vai conseguir entender o seu objeto, porque ele sempre vai salvar
itens na base primária. Então, ele vai salvar a primeira chave do objeto, porque é o que nativamente a API espera receber, é o que o banco espera receber. A não ser que você salve como um JSON e passe isso como uma string, enfim, existem formas de contornar a situação, mas criar um dado que cria dados em outras tabelas é algo que o sistema ele não consegue interpretar, tá? Porque a gente trabalha com as coleções individuais. Bom, a próxima informação aqui é o Swagger, né? A próxima lib é a lib do Swagger, que ela é a mais simples de todas, tá? Ela basicamente é uma biblioteca que lê todas as pastas que estão dentro do módulo. Então, todas as pastas dentro de módulos, elas seguem uma estrutura base. Então, vocês podem ver aqui que sempre que vocês abrirem um caso de uso, sempre vão ter as mesmas pastas. E isso é muito importante para que ele funcione corretamente, porque ele consegue identificar cada item na sua estrutura base, utilizando a nomenclatura das pastas, o tipo de importação dos arquivos, então alguns arquivos precisam ser exportados por default. Ele pega tudo isso, todo esse formato, e ele consegue gerar essa documentação bem completa aqui. Então é importante seguir esse processo. Essa biblioteca do Swagger, ela é especificadamente para fazer a geração dessa documentação. E aí ela trabalha sempre com a base do projeto, sempre com os arquivos e pastas no formato pré-definido. A última biblioteca nativa aqui que nós temos é a biblioteca de seed. Bom, essa talvez é a biblioteca mais interessante que nós temos aqui, e ela é utilizada aqui no momento da execução dos testes. E ela serve com um princípio muito específico também, que é popular o banco. Então, ela é uma biblioteca que vai garantir que todos os dados ali, todas as tabelas, tenham pelo menos um dado cadastrado. Por que que é importante? Como o processo de escrita de testes ele é automatizado, eu não consigo encapsular um processo tão dinâmico escrevendo coisas específicas. Para isso que o seed existe. Para que quando eu preciso fazer um find first em alguma tabela que se relaciona, eu tenho certeza que pelo menos um dado existe naquela tabela. E como ele funciona, tá? Ele cria um evento de loop. Basicamente, ele pega todas as tabelas do banco, ele utiliza ali o esquema do Prisma por trás, tá? E ele tenta inserir um dado na tabela. Só que esse dado ele pode depender de outro. Talvez eu tenha uma coluna relacional. Então ele trabalha sempre com um try-catch. Se aquele dado quebrou, eu vou colocar ele em outra fila e esperar que a primeira leva seja criada. Depois que todos os itens foram criados, os que não precisavam de relação, eu tento criar os próximos. E assim por diante. Se os que estão em seguida também quebrarem, ele vai lá e tenta criar de novo. Então ele faz isso sucessivamente, um depois do outro. Aqui, quando eu executo um teste na parte web, se eu vier aqui em executar testes, acho que aqui no começo eu consigo mostrar, quando ele começa a montar esse switch de teste, isso aqui foi exatamente o que ele fez. Ele iniciou o primeiro pass, só que aqui ele não se relacionou com nada, então ele acabou não quebrando. Mas o que poderia dar errado aqui? Se ele criasse user token antes de user, eu teria um problema, porque user token depende de um usuário user. Então, mais do que criar essa relação, ele garante que todos os dados no banco estejam relacionados e estejam relacionados com o usuário autenticador também. Então, se eu precisar usar um where, se eu precisar usar um link, eu tenho certeza que esses dados foram criados pelo usuário que está no banco, porque eu só tenho ele. Então, eu garanto a existência dessas informações. Então, a parte do seed é isso. E aí, quando ele termina, eu não vou executar todo o teste aqui. Mas aí, quando o teste termina, ele dropa todas essas informações junto com o esquema de teste. Essas são as três bibliotecas nativas do sistema. Então, são três bibliotecas aí indispensáveis. E sempre que você instalar um projeto, elas já vão estar também instaladas por padrão. Acho que aqui nas dependências de desenvolvimento. Não, acho que é aqui em cima, aqui mesmo, nas dependências de uso. Elas sempre vão estar aqui. Então, por padrão, o seu projeto também vai puxar sempre a última versão disponível, a não ser que você, né, tenha alguma versão anterior, e ele vai manter essa versão anterior. Mas quando você cria um projeto, ele também vai trazer a última versão da biblioteca para você utilizar em conjunto.
Beleza? Então é isso, acho que as três bibliotecas são essas, tá? Acho que são as essenciais também por funcionamento. E aí também tem os outros casos das bibliotecas manuais que eu também já falei, também vou falar um pouquinho mais sobre como criar essas bibliotecas e como elas são utilizadas no sistema.